Hope, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Pista Quente Podcast. Hoje, tendo a honra de receber a Capitã Patrícia Oliveira, primeira mulher a desbravar os microfones do Pista Quente Podcast. Seja bem-vinda, Capitã. É uma honra estar recebendo a senhora aqui. Sinta-se à vontade. A honra é toda minha. Boa noite a todos. É muito gratificante poder ser a primeira mulher a participar desse programa, o Pista Quente Podcast. Eu já venho acompanhando as primeiras edições do programa e já sou fã. Seja bem-vinda. Pista Quente Podcast. Então, Capitã, no Pista Quente Podcast tem um quadro que se chama Se Apresente, Xerife, onde a gente conversa um pouco e pode se conhecer um pouco mais. Então, com vocês, o quadro Se Apresente, Xerife. Pronto, eu sou Patrícia de Oliveira Batista, tenho 43 anos de idade, capitã da Polícia Militar da Bahia, atualmente lotado no 19º Batalhão, na coordenação de planejamento operacional. Antes disso, passei pela Ronda Maria da Penha, onde tive a honra de ser a primeira comandante e participar do grupo que implantou a Ronda na cidade de Jequié. Também tive o prazer de trabalhar por cerca de 2 anos no Colégio da Polícia Militar, antes de ir para a Academia de Polícia Militar. Sou formada em Ciências com habilitação em Química pela UESB. Sou mãe, filha, esposa, mulher, Sou filha de duas pessoas, um casal de guerreiros que me criaram, me educaram muito bem, são meus exemplos, minha base. Tenho um companheiro que é ímpar, que é o meu canga de vida, e tenho 2 filhos que são a minha razão de viver. Então essa sou eu. Maravilha. Capitã, tem quanto tempo já de polícia? Quase 25 anos de efetivos serviços prestados à corporação. Teve algum trabalho antes de ser policial? Não tive. Eu entrei na polícia muito nova, aos 18 anos de idade. Então, quando eu me inscrevi para o concurso, eu tinha 17 anos, eu estava cursando a faculdade na UESB e vislumbrei naquele concurso a possibilidade de um emprego, de uma renda, de uma estabilidade financeira. Então, e resolvi ingressar. Antes disso, eu só estudava. Mas fez concurso para soldado ou para sargento? Não, eu ingressei na corporação como sargento, no ano de 98. Passei 1 ano e meio em curso na cidade de Governador Mangabeira, ainda menina, sem saber muito o que me esperava na Polícia Militar. Não entendia muito o que era ser policial militar, E não tinha muitas expectativas. Só encarei aquele curso e, graças a Deus, deu certo. Sempre morou aqui em Jequié? Sempre Jequié. Saí pela primeira vez da cidade, depois já de crescida, para o curso de formação. Foi a primeira vez que eu fiquei longe dos meus pais, longe da minha família. Foi um pouco difícil, principalmente pela distância, porque cheguei a passar cerca de 2 meses sem vir em casa para ver a família, na época do primeiro curso de formação. Aí a senhora trabalhou no CPM e no 19º Batalhão? Exato. Como é que é assim, a diferença das duas unidades? Completamente diferente, CPM, unidade de ensino, a gente lida com crianças e adolescentes. É uma atividade que eu também considero muito gratificante, porque a gente vê aquelas crianças entrarem e saírem do CPM, crescerem, e poder participar da educação. É muito bom. Até hoje, quando eu encontro ex-alunos do CPM na rua, eles me reconhecem, vêm falar comigo. É muito legal, muito bacana. E 19º Batalhão, unidade operacional, que tem aí toda uma responsabilidade em diversas áreas dentro do território de Jequié e região. Massa. A senhora falou que foi fundadora da Ronda Maria da Penha aqui em Jequié. Esse é um assunto que a gente vai tratar mais no quadro Pista Quente.
Capitã, esse é um assunto que algumas pessoas perguntam, inclusive direcionaram para que a gente convidasse a senhora a estar participando. A senhora, eu acho que foi a segunda pessoa que eu convidei a participar do programa, devido à importância que eu vejo do trabalho da senhora aqui na cidade, principalmente por causa da Ronda Maria da Penha. E como foi esse desbravar um ambiente de proteção às mulheres das Marias aqui de Jequié? Vou te dizer que não foi muito fácil o início, né? Principalmente porque quando a Ronda foi implantada em Jequié, nós estávamos num período pandêmico, no auge do isolamento social, né? Das restrições sanitárias. Então, imagine o que é você iniciar um trabalho que tem base no acolhimento, no contato, na confiança, quando as pessoas têm medo de se aproximarem umas das outras, principalmente dos policiais militares, porque era uma das classes que estavam mais expostas ao vírus. Então, não foi fácil, mas foi extremamente necessário naquele momento, principalmente porque, justamente em virtude desse isolamento social, houve uma crescente no índice de violência doméstica, né? Porque as mulheres passaram a ficar mais tempo com seus agressores dentro de suas casas. Então, a vinda da Ronda Maria da Penha para a cidade foi de extrema importância também nesse sentido. E sobre a missão de lidar com o enfrentamento da violência contra a mulher, eu considero que é muito mais que um trabalho, né? É muito mais que aprendizado, é muito mais que experiência. É realmente um propósito de vida. Salvar mulheres é um propósito de vida. E eu sou muito grata a Deus por ter tido a oportunidade realmente de participar desse trabalho de implantação, de comandar homens e mulheres guerreiros, dignos, que estavam ali comprometidos, dedicados, que tinham realmente comigo esse laço no propósito de salvar vidas. Como foi o processo de capacitação? Porque os senhores passaram por capacitação, né? Tiveram cursos. Eu lembro que à época veio um pessoal de Salvador para cá também, para poder fazer um encontro. Como é que foi esse processo? Bem, foi de extrema importância, né? O primeiro critério para se trabalhar na Operação Ronda Maria da Penha é o voluntariado. Então, o primeiro momento, quando se falou em Ronda Maria da Penha na cidade de Jequié, a primeira coisa que se fez antes da capacitação foi levantar os policiais que tinham perfil e que eram voluntários a participar desse projeto, que é muito mais do que um trabalho. Como eu falei, é uma missão de vida. Então, a pessoa precisa estar apta e precisa estar voluntária para aquilo. Então, veio a equipe de Salvador, que fez aqui com a gente um curso de capacitação que envolveu não só os policiais militares que iriam trabalhar na Ronda, mas também prepostos de toda a rede de enfrentamento municipal, de enfrentamento à violência contra a mulher do município. E nós fizemos esse curso de capacitação e ficamos aguardando aí a chegada da viatura, que demorou um pouquinho. E quando chegou, foi quando nós demos início ao trabalho, que foi também muito difícil, porque foi assim, tudo muito rápido, né? Eu lembro que a viatura chegou no dia 13 de maio de 2020, completou agora no último dia 13, no sábado, 3 anos. E o comandante do batalhão à época, Coronel Gondinho, olhou para mim e falou assim: comece a trabalhar amanhã. E aí eu olhei nos 4 cantos, como assim? Eu não tinha nada, a gente não tinha uma sede, não tinha uma sala, não tinha computador, a gente só tinha a viatura. E a vontade. E a vontade de trabalhar. Foi desse jeito. Mas a vontade supera todos os obstáculos, toda a dificuldade. Que logo em seguida a gente conseguiu encontrar uma sede, né? Muito grata até hoje ao pessoal da CIG que nos cedeu aquele espaço, que hoje é sede da Ronda Maria da Penha. E que até hoje foi palco e um local de muitos serviços, excelentes serviços prestados às mulheres da sociedade jequiéense, de muitos projetos, muitas ações, e eu tenho certeza que, por conta desse trabalho, nós salvamos muitas vidas. O que é que a senhora vê assim como mais gratificante nesse trabalho que a senhora desempenhou à frente da Ronda Maria da Penha? Eu costumo dizer que eu saí da Ronda, mas a Ronda não saiu de mim. E não vai sair nunca, porque a luta pela dignidade, pelos direitos das mulheres, ela é incondicional.
E ela deve ser de todos, né? De toda a sociedade. Quando eu falo sociedade, eu falo de todos nós, homens e mulheres, né? Mas a Randa me ensinou muita coisa. Me fez crescer como mulher, como profissional, como ser humano, né? Então, é um crescimento diário em empatia, em sororidade. Eu me tornei um ser humano melhor depois da Ronda Maria da Penha, com toda certeza. O trabalho que a Ronda Maria da Penha ela vem desempenhando aqui em Jequié, eu tenho certeza também que vem deixando marcas positivas na sociedade, porque criou uma fama positiva, a Ronda Maria da Penha, né? E a senhora tem parte disso daí. Como é que a senhora vê esse trabalho nas pessoas que são atendidas? Que retorno que vocês já tiveram dessas pessoas? Nossa, muito. O retorno é muito grande, como eu falei, é muito gratificante, porque ao contrário do que as pessoas pensam, toda mulher ela está passível de ser vítima de violência doméstica, né? A violência é uma doença social que atinge não só as mulheres de baixa renda, de baixo nível social, de baixa escolaridade, não. Toda mulher realmente está suscetível. Então, na Ronda, nós tínhamos assistidas de todos os níveis, né? Nós tínhamos daquela mais humilde, né, em situação realmente de vulnerabilidade social, até uma pessoa com estudos, com status, bem-sucedida. E nós temos relatos dessas pessoas, de como a Ronda mudou as suas vidas, né? No sentido de não só de salvá-las de seus agressores, de garantir a sua segurança, sua integridade física, mas também de resgatar a mulher que tem dentro delas, né? De resgatar a autoestima, de resgatar uma força que é intrínseca da mulher, que a mulher deve ter, de resgatar esse sentimento de empoderamento para que ela possa realmente se libertar da violência. Show de bola. Como é que a senhora enxerga o futuro da defesa das mulheres? Bom, desde a promulgação da Lei Maria da Penha, nós vivemos um divisor de águas, né, no enfrentamento à violência contra a mulher. Essa lei veio para nos ensinar a como tratar, a ensinar a sociedade a como tratar a mulher vítima de violência. E justamente por conta dessa lei foi que foram criadas as Rondas Maria da Penha, e esse trabalho mais específico junto a essas mulheres. E eu percebo que, apesar de nós termos uma lei que é a terceira melhor do mundo no enfrentamento à violência, nós ainda precisamos dar passos mais largos para conseguirmos alcançar maiores objetivos. Infelizmente, nós vivemos hoje uma sociedade extremamente machista, patriarcalista, que estamos longe da tão sonhada equidade entre os gêneros. E esses são os principais causadores da violência contra a mulher. Então, o que eu vislumbro? Nós estamos caminhando, sim. Nós tivemos muitos avanços com a lei e com as alterações recentes causadas na lei, sim. E que bom que tivemos, mas nós precisamos seguir à risca a Lei Maria da Penha para que ela realmente tenha sua efetividade, sua eficácia garantida. E eu considero que a Ronda Maria da Penha atua muito nesse sentido também quando a gente trabalha preventivamente, né, com palestras, com projetos, com oficinas, quando a gente informa, porque a informação é a maior arma que qualquer pessoa tem hoje em qualquer área. A informação empodera. E as mulheres empoderadas, elas estão menos suscetíveis a serem vítimas de violência. A senhora falou também que entrou na polícia com 18 anos. Sim. De lá para cá, que desafio a senhora enfrentou numa instituição que era completamente masculina, uma instituição de homens? Hoje é uma instituição que tem a participação ativa das mulheres. Acredito que a gente ainda tem um tanto de coisa a avançar, mas a presença das senhoras é perene. É um caminho que vem sendo traçado de uma maneira muito bonita. Quais desafios a senhora enfrentou nesse começo? Gente, falar de desafios, nossa, são tantos. Porque assim, ser mulher já é desafiador. Né? Nessa sociedade machista, como eu te falei, é muito desafiador ser mulher. Né? E ser mulher dentro de uma instituição que é predominantemente masculina
é ainda mais desafiador. Hoje já é. A época que eu entrei, há 24, quase 25 anos atrás, era muito mais. Você estava falando aí eu me recordei de um dos primeiros episódios que aconteceu comigo. Eu, recém-chegada em Jequié, 19º Batalhão, né, sargento, estava à frente de uma guarnição de rádio patrulha, não sei se você se recorda dos Boina Pretas. Sim. Os Boina Pretas, então, era uma viatura com 6 homens, eles andavam pendurados ali no fundo da S10. E eu fui para uma ocorrência que o desfecho foi uma prisão em flagrante. Cheguei na delegacia. Eu cheguei na delegacia, um escrivão olhou para mim e falou assim: uma menina comandando esses homens todos, né? Então foi o primeiro ato de machismo explícito e de preconceito com a mulher fardada que eu presenciei. E isso me marcou, né? Me marca até hoje. Massa. Essas histórias são boas para poder fortalecer e também mostrar o caminho que a gente não deve mais trilhar, que a gente não pode mais seguir. A senhora desempenhou também algumas lideranças, sendo mulher, né? Comandou frações de tropa enquanto sargento, depois retornou do curso de formação de oficiais aspirantes também, já com papel de liderança. Hoje é capitã. Como é que as pessoas enxergam esse papel de liderança sendo exercido por uma mulher? Eu acredito que toda mulher que exerce esse papel de liderança, ela, de alguma forma, ela serve de inspiração e de exemplo para alguém. Então, eu recebo muito esse reconhecimento do público externo. Então, capitã Patrícia, principalmente por conta do reconhecimento em virtude do trabalho na Ronda, né, que tinha uma participação na ação social muito grande, que tinha vínculos com órgãos públicos, municipais e estaduais. Então, as pessoas passaram a me conhecer, a reconhecer meu trabalho muito por conta disso também. E eu acho que toda mulher que ocupa um espaço como eu ocupo hoje, ela é vista como inspiração e como exemplo. E eu sei disso porque eu ouço isso de muitas jovens. Capitã, aqui também no Pista Quente nós temos o quadro Incursionando o Xerife, que Diego Ribeiro ele vai até um local para poder mostrar um pouco de algumas realidades para os operadores de segurança pública. E eu vou chamar aqui o quadro Incursionando o Xerife. Agora, mãe, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Passa pra lá, cheiro de fadão. O Incursionando o Xerife hoje está diferente. Hoje é em ambiente confinado, né? Bem-vindo. Satisfação estar aqui hoje, presente no estúdio dessa vez, né? Ao invés das matérias externas que eu tenho gravado aí pro Pista Quente. Uma satisfação estar aqui hoje no estúdio contigo. Diego Ribeiro, presente. E aí, meu irmão? Conte aí como foi aquela ideia que a gente teve da primeira matéria lá no Rio de Janeiro, né? Na LAAD. Quando você me contou sobre a ideia do podcast, na hora eu percebi o que você tinha nas mãos e uma parada que eu também já queria entrar, porque o mercado, como a gente conversou, né? O mercado é carente, precisa de uma parada dessa aqui que você tá fazendo e começou fazendo muito bem. E aí casou certinho com a viagem que eu já tava marcada para ir pro Rio de Janeiro, pra LAAD. E aí a gente foi conversando, foi trocando umas ideias. Velho, grava aí umas imagens para poder a gente tentar trazer aqui esse quadro Incursionando o Xerife. E foi o sucesso que foi, eu gostei muito, acredito que muitas pessoas tenham gostado também. A gente recebeu muitos feedbacks positivos. E aí a gente tocou o barco e gravou as outras matérias aí também que foram muito boas. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Essa ideia do Pista Quente surgiu de onde? De onde foi que tu tirou isso? Eu já trabalhava com mídia, né? Produzindo mídia para marketing digital para algumas pessoas. E... Foi que era tu? Não é não? É não? Não. Essa ideia é tua. E eu já estava pensando como trabalhar para mim com marketing digital. Como trabalhar para mim fazendo as coisas que eu fazia para outras pessoas. E eu pensei em produzir um podcast, mas eu sempre ficava tímido, né? Botar a cara.
o nome de blogueirinho. Ah, blogueirinho. Vai virar blogueirinho. Tanto que quando começou o anúncio, eu recebi logo essa piada, né? Vai virar blogueirinho. Eu me assumi. Falei, vou virar um blogueirinho. Fazer o que tá dando certo, viu? Não sei se você... Acredito que você também receba os feedbacks que eu recebo. Todo mundo tá gostando muito. Inclusive, os feedbacks estão sendo muito melhores do que o que eu esperava. Tanto das suas reportagens quanto das minhas reportagens. Porque, como você falou, entrou com a cara e a coragem. Eu entrei de voadora com as sugestões que eu te dei e tá sendo isso aí que tá sendo, né? Foi E tá nascendo. extremamente positivo. Tá nascendo. Só no começo, né? Tá nascendo. Tá começando. Outra coisa também, que eu esperava iniciar esse projeto quando já tivesse toda a estrutura montada com uma facilidade, perfeição de projeto, de tecnologia de audiovisual. Mas aí eu conversando com o Marcos Oliver, mandar um abraço para Marcos Oliver, tá aqui também do nosso lado, na produção. E ele falou assim, tem que começar. Tem que começar. Então, antes feito do que perfeito. Exatamente. Como disse João aqui, somos todos patos. Somos todos patos, como Nonato falou também. Somos todos patos. E aí nessa eu decidi começar, não esperar muito. Entre o pensamento de começar, de bolar o projeto, de bolar a identidade visual, de bolar as mídias, tanto que tudo isso aqui é a ideia de minha cabeça, tudo meu. Foram 2 semanas e meia de falar Deixa eu aproveitar aí, só fazer uma piada que você faz com todos os convidados. Cabeção, né? Mas que massa, velho. Eu tô muito feliz com o que tá acontecendo, com os entrevistados que você tem trazido aqui. As entrevistas eu fico esperando, que eu não assisto antes. Algumas pessoas até me perguntaram, né? Como é você sabe? Eu falei, não, eu espero pra poder ver a entrevista lá, depois que é dita, depois que acontece tudo, até o meu quadro. Eu espero pra ver na hora, pra poder ter aquela surpresa agradável de ver junto com quem tá assistindo também, é a primeira vez, né? O Pista Quente Podcast é isso aí. Até essa questão da surpresa, uma coisa que todo mundo pode esperar é que vai ter sempre leveza, vai ter sempre um ambiente leve, porque a nossa rotina, às vezes, já é traquejada, já é traquejante, já tem coisas que, às vezes, a gente chega em casa e não conta para nossa esposa, porque a gente sabe que vai deixar o clima em casa pesado, então não vamos chegar aqui para estar deixando o clima pesado também. Pra começar, a nossa rotina não tem rotina, né? É isso. A nossa história também tem tanta coisa positiva para poder motivar outras pessoas que estão querendo chegar no lugar que a gente já chegou, ou outras pessoas também que venceram por outros rumos de maneira idônea, de maneira honesta, mesmo sendo tendo tantas ofertas de outras coisas, né? Mas o Pista Quente Podcast é mais um projeto dentro disso daí. O Pista Quente Podcast ele é um projeto, antes de tudo, de marketing, para que as pessoas também possam colocar sua marca para poder fazer divulgação. É um marketing digital, que algumas pessoas não conhecem ainda do que é o marketing digital. Esse é um tipo de marketing digital. Então esse daqui também é um canal de divulgação. Faz parte do projeto também Pista Quente alguns produtos, né, licenciados. Aqui tá um deles. Ó, Pista Quente, coleção Hope, tá ali também, ó, a camisa Anti-Beta 20. Gostei disso aqui. Aqui a camisa. Aqui a camisa Claque Boom. Essa aqui, maior, eu vou te pedir licença. Essa aqui eu quero apresentar. E eu já quero pedir uma dessa aqui maior quando você for mandar fazer mais. Porque essa aqui é sertão. Essa aqui é sertão. Eu quero uma dessa aqui, viu? Demorou. Camisa Toca Gaita. Quem sabe. Camisa Haja Lux. Deus disse haja luz. Amém. A galera da Chocolate, todas com a marca Pista Quente. Olha o gás! Todas da coleção Hope. Já tem outra coleção engatilhada também. Quando toda essa daqui sair, a gente já vai lançar outra. E aqui, o acarajé com pimenta da Bahia. Então são ideias
que estão atreladas ao Pista Quente. O Moi, pega aquela toca-gaita ali que eu já vou levar ela, que eu vou levar de presente para um amigo meu. Vou estar com ele agora essa próxima semana. Capitão Manivon, essa aqui eu vou levar para o senhor, viu? E já é um convite para vir aqui no Pista Quente Podcast. O senhor tem muita coisa para contar pra gente. Capitão Hildo também já tá com o convite já engatilhado. Vamos organizar direitinho, porque eu quero a presença dele aqui também. Então, o Pista Quente Podcast, ele vem sendo alimentado pelas minhas ideias. As coisas vão aparecendo, vão surgindo. Ali antes de dormir, vai surgindo coisa, eu venho pro celular, pega. A mente inquieta, mas que tá sendo uma coisa positiva para mim. E um espaço aberto também para as pessoas falarem a respeito de suas vidas, né? E o quadro Incursionando o Xerife, ele tá tomando uma proporção que eu não esperava. Uhum. Eu não esperava. Eu também tô surpreso positivamente. E as pessoas já ficam esperando. O que é que vai vir, né? O que é que vai vir? O povo me pede spoiler. E essa semana gravou onde? Essa semana gravou onde? Inclusive, eu quero lhe pedir licença aqui para poder falar com quem está assistindo aí pra gente. Você falou da participação das pessoas aqui na entrevista. A gente também quer a participação das pessoas com sugestão pro Incursionando Xerife. Tem tal lugar, vai gravar lá. Tem minha empresa, vem gravar aqui. Já aproveitando para fazer esse jabá, né? Vamos trazer coisa nova aqui pro Incursionando Xerife. Venham participar também do Pista Quente Podcast, porque a gente precisa desse feedback de vocês. A gente já tem tido feedback positivo, como eu já te falei. Mas quando começar a chegar essas sugestões, a gente vai ver que a gente está cada vez mais no caminho certo. Como eu falei, o Pista Quente Podcast, ele é um projeto de marketing digital. Então você tem sua empresa, tem seu negócio, principalmente que esteja ligado ou queira direcionar para esse público-alvo, operadores de segurança pública, conversa com o Diego Ribeiro, chama ele para conversar, para poder fazer uma matéria na sua empresa, no seu local, porque se acostumem, é marketing digital. Me chama lá, tá aparecendo aqui meu Instagram. Eu sempre quis fazer isso aqui, maior. Me chama aqui no meu Instagram, ó, tá aparecendo aqui. Que a gente conversa e aí a gente ajusta para trazer sua empresa, ou que você tiver interesse de mostrar aqui no Pista Quente Podcast. Meu amigo, eu vou aproveitar que a conversa tá boa e vou fazer um pedido aqui. Pins Burger. É nada. Vai mandar mesmo? Vou fazer um pedido aqui pro Pins Burger. Melhor hambúrguer da cidade. Ele atende no delivery, mas também tem a praça, você pode ir lá. Golden Mall, melhor hamburgueria da cidade. A melhor hamburgueria da cidade. Melhor hamburgueria da cidade. Já era muito boa quando era só delivery. Eu sempre falei isso para o Rodrigo. Velho, seu produto é sensacional. No dia que você tiver um ponto para que o hambúrguer saia da chapa direto para a mesa, e eu pude comprovar isso. Quando ele abriu, eu fui um dos primeiros a ir lá na inauguração para poder comprovar isso que eu já tinha na minha cabeça. Porque o delivery, às vezes, ele tem aquela questão do transporte, não chega do jeito que ele tem que chegar na mesa. Meu irmão, quando eu cheguei lá, que eu comprovei isso aí. Rodrigo, tá de parabéns, viu, meu irmão? E Rodrigo é assim, eu me vejo muito parecido com ele um tanto de coisa, porque ele também é uma mente inquieta. Ele tá sempre pensando em coisas, pensando em empreender, um pensamento veloz, ligeiro. E ele é um parceiro também do Pista Quente, acreditou. Porque toda essa personalização que está acontecendo no Pista Quente Podcast se deu dos primeiros colaboradores, são os colaboradores fundadores, que é Benito Coelho, através da Clínica Sorriso, é o Sigma Concurso, Pins Burger e Nascimento. Através deles a gente conseguiu fazer o tráfego pago, a gente vai estar colocando um outdoor ainda essa semana para poder fechar o mês e o plano de negócio do marketing. Quem tiver interesse em conhecer o plano do marketing, só falar com a gente também que a gente via, beleza? Chegou já? O retardo? É mesmo? Rapaz. E dinheiro, hein? E ainda é miserão, velho. Diegão, satisfação. Valeu, meu amigo, eu que agradeço. Até o próximo Incursionando o Xerife. Até o próximo. Vamos ver
qual será a matéria, beleza? Valeu, meu amigo. Vamos sair aqui para poder bater esse ranguinho do Fizzburger, melhor hambúrguer da cidade. Rodrigão, valeu. Valeu. Voltando com a Capitã Patrícia, a senhora também é amante dos esportes, né? Eu conheci a senhora já era praticante já de CrossFit. E como foi que a senhora conheceu esse esporte? Moço, eu posso dizer que o CrossFit me ajudou a me curar de uma doença. Eu era doente, eu fui curada pelo CrossFit do sedentarismo. E quando eu falo de atividade física, eu não estou falando de estética, estou falando de saúde. Porque a estética é consequência. O objetivo principal é a saúde. E assim, quando eu entrei no CrossFit, eu tinha saído da minha segunda gestação. Eu engordei muito na minha segunda gestação e eu não consegui voltar ao meu peso normal, que já não era dos melhores. E quando meu filho tinha 10 meses, meu marido chegou em casa falando do CrossFit. Ele praticava musculação, mas ele chegou falando do CrossFit porque eu não conseguia me adaptar à musculação. Eu pagava 2, 3 meses de academia para ver se eu conseguia ficar, mas não dava. E aí eu fui para o CrossFit, chegava em casa irritadíssima, porque eu comecei a treinar no horário das RX, então eu olhava para o lado e eu via as meninas jogando aqueles pesos enormes para cima, subindo na corda, fazendo muscle-up, e eu olhava e falava assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso, porque na hora para você ter uma ideia, na hora da caixa, né, eu subia e descia a caixa, que não tinha 2 palmos, e me cansava. Então, eu era completamente sedentária, eu estava à beira da obesidade, e no CrossFit eu me encontrei. Porque é um esporte que, ao contrário do que muitas pessoas falam, é inclusivo, qualquer pessoa pode praticar. Hoje em minha casa, eu, meu marido e meus filhos praticamos CrossFit. E é um esporte que ele me trouxe o gosto pela atividade física, me proporcionou estabelecer uma rotina de atividade por conta de ser uma atividade desafiadora. Então, ele me ensinou que a gente deve sempre obedecer os nossos limites, né? A palavra não é nem obedecer, mas respeitar os nossos limites, mas sem deixar para trás a certeza de que nós temos a capacidade de nos superarmos a cada dia. E é isso que eu busco no CrossFit todos os dias, superação. Então, é uma atividade física que, além da atividade, é uma terapia diária para mim. E eu recomendo. Pode colocar o antes e depois? Ah, Maria, pode. Se liga aí, ó. Não se assustem. Depois, né? Não se assustem, por favor. E aí, acabou também influenciando dentro de casa, né? Que eu vi outro dia uma foto da senhora treinando com o seu filho. Sim. Eu fico feliz porque, assim, o que a gente busca sempre, né? Ser exemplo para os nossos. E, graças a Deus, meus filhos têm seguido os bons exemplos da mãe. Fico muito feliz, ele estava um pouquinho acima do peso e ele está amando o CrossFit. Mesmo tendo apenas 14 anos de idade, mas ele vai, faz tudo e é mais um que se apaixonou pela modalidade e que criou aí esse vício do bem. Massa. Eu costumo perguntar de família aqui no Pista Quente, porque essa é uma referência que eu quero deixar fixada aqui no programa, que os operadores de segurança pública são pessoas que respeitam a sua família. E o que é que a senhora vê assim que tem na família da senhora que impulsiona, que ele coloca para ser melhor, que ele faz ser uma operadora de segurança pública melhor? Eu posso lhe dizer que sem a minha família eu não conseguiria. Então, eu tenho pais que são meu porto seguro, que por conta deles eu saio de casa para trabalhar com a certeza de que meus filhos estão seguros, estão bem cuidados na ausência dos pais. Eu tenho um marido que carrega o fardo junto comigo e me apoia e me impulsiona em tudo aquilo que eu desejo fazer. Exemplo disso foram os cursos de formação que eu tive que ficar cerca de 1 ano ou mais fora de casa, quando já tinha 2 filhos, né? O curso de formação de oficiais para mim foi muito difícil. Quando eu saí de casa, meu filho mais novo tinha apenas 1 ano de idade. Então tá aí a importância da família, né? Se não fosse o meu marido,
o suporte que ele me deu, o apoio que ele me deu, o incentivo. Se não fossem os meus pais para poder dar esse suporte a ele, cuidando dos meus filhos na minha ausência, eu hoje não seria capitã da Polícia Militar. Importante esse depoimento. Uma coisa que eu senti vontade de perguntar para a senhora também é a respeito do estudo, que a senhora passou na Polícia Militar com 18 anos, muito nova. Sim. Como é que foi? A senhora lembra do processo de estudo para poder passar nesse concurso? Porque eu acredito que tenha sido um concurso apertado, concorrido, porque já é concorrido normalmente. Para a mulher é mais concorrido ainda, porque as vagas são menores, né? Como é que foi esse processo de estudo da senhora? O processo seletivo, na minha área, tinham apenas 4 vagas para mulheres. E eu passei em primeiro lugar, na região. E quando eu decidi encarar esse concurso, eu pedi a meu pai que me inscrevesse num cursinho. Na época já tinha esses cursinhos preparatórios na cidade. E ele foi até o cursinho. Ele fez um lançamento, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, no valor não coube, né, no bolso dele. Não tinha como ele pagar. E o que ele fez? Tinha uma alternativa. Ele comprou para mim os módulos do curso, né? Que o estudo lá era feito por módulos. E eu estudei em casa, sozinha, com módulos. Eu chegava da faculdade, meu curso era noturno, eu chegava em casa às 11, 11h30 da noite. Eu não ia descansar, eu ia estudar. E estudava a madrugada inteira. Por dias, né? E graças a Deus, eu acho que Deus me honrou e fez com que eu obtivesse êxito no concurso e fosse a primeira colocada aí nesse certame. Foi a primeira colocada? Foi a primeira colocada do certame. Coisa boa. Estudou quanto tempo, lembra? Eu acho que foram coisa de 2 a 3 meses. Esse dado não me lembro ao certo, mas acho que nessa faixa. Só fez esse concurso? Não, eu fiz para soldado também, que foi mais ou menos o mesmo período, só que o resultado do concurso de sargento saiu primeiro. Eu tinha sido aprovada já também no de soldado, e aí eu não dei continuidade às etapas porque tinha sido aprovada no de sargento. Legal. E você também quer passar no concurso das carreiras policiais, carreiras militares ou qualquer concurso que seja? Sigma Concursos. Procura o pessoal lá, Cristiano, Aslan, para poder se inscrever e passar. Seja vitorioso. Faça Sigma. Com vocês, Bizu de Prova. Fala galera, que está assistindo o podcast Pista Quente, aqui é o professor Aylan do Sigma Cursos Preparatórios. E a mega dica de hoje é de direito penal. Na verdade, legislação penal extravagante. Já conhecem a nova lei de abuso de autoridade, a lei 13.869 de 2019. E a super dica, o que está caindo muito pesado nos concursos públicos, é se você, candidato, já conhece o Instituto da Dupla Subjetividade Passiva. O que é isso, professor? Galera, a partir de agora, quando o agente público ele pratica uma conduta tida como abuso de autoridade, temos 2 vítimas. A vítima principal ou imediata, que vai ser a pessoa física ou a pessoa jurídica objeto dessa conduta abusiva do agente público, e de forma secundária, sempre quem? O Estado, já que o agente público ele atua representando o ente estatal. E aí, já conhecia o Instituto da Dupla Subjetividade Passiva? Os alunos do Sigma já conhecem. Estude com quem entende, seja Sigma, você também. Valeu, galera! Capitã, a gente estava aqui no intervalo falando bem de timidez. Como é que a senhora vê isso? Porque, assim, a senhora, enquanto comandante da Ronda Maria da Penha, quando foi comandante da Ronda Maria da Penha, precisou falar algumas vezes com a imprensa, dar algumas entrevistas, representar o batalhão em algumas solenidades. E a senhora falou aqui que era tímida. Como é que a senhora enfrentava a timidez? Eu sou tímida. Acho que todo mundo tá percebendo meu nervosismo, né? Mas foi difícil. Foi uma das coisas, assim, que pra mim, quando eu fui pra Ronda Maria da Penha, eu tive que enfrentar, né? Eu tava contando aqui a história que um major, ele mandou mensagem pra mim quando ele viu a chamada do Pista Quente Podcast. Ele falou, cadê aquela menina tímida e tal? Olha como você tá. Eu falei assim, major, essa menina tímida continua aqui. Mas é que nós
temos que continuar enfrentando nossas batalhas internas. Então, assim, apesar da timidez, eu tenho que enfrentar isso para poder evoluir. Porque se a gente não se movimenta, se a gente se esconde, a gente não evolui. É isso aí mesmo. Eu também tenho muita timidez. Na minha passagem assim, de criança para adolescente, eu tive algumas barreiras por causa de timidez. E aí na adolescência eu descobri que se eu não enfrentasse, eu ia perder algumas boas oportunidades. Eu comecei a enfrentar. Aí chegou um tempo que eu estava extrovertido até demais da conta. Já estava muito, muito solto, muito para frente. Aí depois, na vida adulta, voltei, me recolhi de novo, tô mais sereno. Mas assim também, diante da timidez, hoje eu consigo enfrentar. Não só da timidez, às vezes de um medo, às vezes eu consigo enfrentar. Porque eu consigo identificar também, né? O que é que eu posso, onde é que eu posso ir. Já me conheço um pouco mais. A senhora também, nesse processo de estudo, passou um período na academia de polícia militar, né? Como é que foi esse período de formação, longe da família, naquele lugar maravilhoso que é a academia de polícia militar? Eu vou confessar que eu chorava todos os dias. Chorava com muita saudade dos meus filhos. Como eu falei, o meu filho mais novo ficou com 1 ano de idade. Então, assim, eu senti muita falta deles. E eu fazia de tudo, eu estudava muito para ficar entre as primeiras colocadas do curso para ter a certeza de que eu ia voltar para casa. Porque eu sabia que eu não ia suportar me formar, sair de lá, aspirante, e não poder voltar para Jequié, porque eu já não aguentava mais ficar tanto tempo longe. Para você ter uma ideia, tinha semanas, eu vinha toda semana, e tinha semanas que a gente não tinha muito tempo, principalmente do meio para o final do curso, começou a apertar. Eu chegava em Jequié no sábado à noite, no domingo à tarde eu estava indo embora. Mas eu tinha que vir, eu tinha essa necessidade de vir, de ver meus filhos, de abraçar, de beijar, de saber que estão bem, de ter certeza, de me reconectar com eles, de recarregar minhas energias para poder voltar e conseguir continuar naquela jornada. Eles são a razão do meu viver, né? Então, por eles eu saio e por eles eu volto. Então, eu saio para buscar o melhor para eles, né? E eu volto para cuidar e ser cuidada por eles. Legal. Quanto tempo de curso de formação da senhora? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses? Aí eu falei aqui da Academia de Polícia Militar, aquele lugar maravilhoso, porque são tempos duros. A formação militar, em qualquer nível, principalmente assim, eu que vim do mundo civil, né? Eu passei algumas dificuldades até me adaptar. Mas eu digo que é maravilhoso porque tudo que eu tenho hoje em minha vida, eu devo a esse processo de formação, de entrar na Polícia Militar. Então, por mais que seja duro, para mim aquele lugar ainda é maravilhoso. E eu acho que tudo que a gente conquista, né, com trabalho, com dedicação e com dificuldade, a gente passa a valorizar ainda mais. No meu curso de formação, no primeiro ano eu quebrei o pé, no desporto, fraturei minha perna. E aí me atrasei um pouco nas notas do TAF. E aí no segundo ano, buscando me recuperar também, descobri a doença de meu pai. Já tive outro também abalo para poder me recuperar. No terceiro ano fiz uma cirurgia de apendicite. Meu Deus! Para poder valorizar, mas venci, graças a... Olha aí, mais uma vantagem do CrossFit na minha vida, né? Quando eu fui para academia, eu já fazia CrossFit. Então eu já tinha um condicionamento físico de razoável a bom, o que me ajudou muito. Então, as minhas provas, né, de educação física, eu só tirava 10. Tava sempre ali no topo. E aí eu fico imaginando, né, e meu marido comenta sempre, já pensou se você tivesse ido pra academia antes do CrossFit, como seria? Eu falei, eu não gosto nem de imaginar. É isso aí. Aproveitar aqui também para falar dos nossos patrocinadores. Hoje nós temos aqui Pins Burger, o melhor hambúrguer da cidade, vocês sabem, é o melhor hambúrguer da cidade. Também Sigma Concursos, Sorriso, com o Dr. Benito Coelho. Também Nascimento, que a gente vai fazer uma matéria lá para poder mostrar essa transição, que daqui a pouco ele está de loja nova. Nascimento botou Pocam, coisa boa.
Também Matrix Studios. Esse estúdio que nós estamos gravando aqui, Matrix Studios, você pode usar ele também, reconfigurar da sua maneira para poder gravar seu podcast, gravar seu infoproduto, gravar a sua aula para poder lançar na internet. Tem outro estúdio aqui também ao lado, onde Marcos Oliver grava o podcast dele. Gravou o podcast na terça-feira com Emily, foi top. Aproveitar também para desejar um feliz Dia das Mães, nesse domingo que passou. A todas as mães, Deus abençoe as senhoras. E desejar também um feliz aniversário para minha mãe, que o aniversário dela foi na segunda-feira. Minha mãe, te amo. Ela tá assistindo a gente, ela não perde um podcast. Ela também me orienta. Você tá nervoso, tá? Dessa vez ela falou que já tava melhor. Né? Tá vendo aí, minha mãe? Que resolve a conversa da senhora. Capitã. Vai ter que me chamar daqui a um tempo para ver se eu melhoro de hoje, né? A porta tá aberta. Aqui no Pista Quente Podcast nós temos o quadro No Bornal, onde a pessoa traz um objeto que tem uma importância para ela e conta a história. O que foi que a senhora trouxe hoje para poder mostrar pra gente no Bornal? Bom, você me pediu para trazer um objeto que contasse alguma coisa legal da minha trajetória, né, na Polícia Militar. E aí eu fiquei pensando, vieram vários objetos à minha mente, mas eu resolvi trazer esse, justamente por ser um objeto que fala da Ronda Maria da Penha, né, que foi um divisor de águas na minha carreira profissional dentro da Polícia Militar. Esse braçal eu ganhei da Capitã Alcilene, no encerramento, né, na solenidade de conclusão do curso de capacitação para implantação da Ronda Maria da Penha em Jequié. E foi um momento para mim que foi muito significativo, foi bem emocionante, porque ao término do curso, durante a solenidade, ela, de forma espontânea e sem nenhuma programação, e ela não precisava fazer isso, ela tirou esse braçal que ela utilizava na época. Nossa, a gente ainda usava o braçal uniforme, agora mudou, não usamos mais, né? Mas na época usávamos. Ela tirou o braçal, me chamou à frente e me entregou o braçal, colocou o braçal em mim, falando coisas assim muito bonitas, e dentre elas eu me lembro bem que ela dizia que aquele ato simbolizava uma irmandade que naquele momento se criava entre a Ronda Maria da Penha de Salvador e a Ronda Maria da Penha de Jequié, que estava se criando naquele momento. Então, para mim, foi muito emocionante. Guardo com muito carinho essa memória afetiva. E eu tenho essa mulher, Capitã Alcilene, além da Major Denise Santiago, duas mulheres que me inspiram. Uma frase que representa a senhora. Ai, uma frase, mas é muito grande aqui. Eu vou falar uma expressão que eu gosto muito e que eu carrego para mim. Carpe diem, é uma expressão em latim que significa viva o dia, no sentido de viver o momento, né? Ela traz uma reflexão, traz o lema de que a vida é curta, de que nós precisamos aproveitá-la muito bem, que a gente precisa aproveitar bem cada instante e viver intensamente. E é o que eu busco para mim todos os dias. Massa. As pessoas, os seguidores do Instagram, eles estavam pedindo a presença da mulher no Pista Quente Podcast. Que esse primeiro mês que a gente venceu, foram homens participando. Mas a gente chegou a convidar as mulheres, que por motivo de agenda, a senhora também foi convidada, mas chegou o momento de desbravar os microfones. Nosso próximo episódio também já é uma mulher também, psicóloga, Adriana, vem conversar com a gente aqui a respeito de saúde mental, policial e outros assuntos também, porque o Pista Quente Podcast é um espaço para todos. É um espaço para o homem se expressar, para a mulher se expressar também, para o operador de segurança pública, para a operadora de segurança pública também. E eu quero que a senhora deixe uma frase para todos desse momento que a senhora está vivendo e para motivar as pessoas também, para levantar. Aqui o Pista Quente Podcast também é isso. Aqui, Capitão, algumas pessoas nos primeiros programas questionaram, né? Por que não fala de ocorrência? Por que não fala de ocorrência? Porque esse ambiente aqui, nós estamos entre operadores e um operador não precisa pagar mistério para o outro.
a gente sabe do que a gente precisa fazer no nosso serviço, não precisa pagar mistério. Então aqui é um ambiente para a gente se conhecer e conversar de coisas positivas, coisas alegres, coisas altas, contar nossa história de vida. E eu peço que a senhora deixe essa mensagem para as pessoas. Falar de positividade, né, de sucesso. Eu acredito muito que o sucesso, seja ele no âmbito familiar, pessoal, profissional, na atividade física, em qualquer atividade que você vai fazer ou se desafiar, ele vem do querer, né, ele vem da dedicação, da perseverança. E mesmo quando a gente não consegue atingir o alvo, né, quando a gente busca e consegue vencer obstáculos, no mínimo, a gente vai fazer coisas incríveis. Então, o que eu digo a vocês é, façam coisas incríveis todos os dias, por você. Não seja você, por você e para você. E lembrem-se sempre que o que verdadeiramente importa é ser feliz na trajetória. Então, felicidade e sucesso para todos. Uma honra receber a senhora, pessoa que É toda minha. eu conheci pela polícia já. E sou admirador do seu trabalho, admirador pela família que a senhora tem, pelas coisas que a senhora vem conquistando. Eu sei que serve de exemplo para outras tantas pessoas também. E seja bem-vinda quando quiser retornar, quando quiser indicar alguém também para poder participar, fica à vontade, viu? Várias desafiações. Eu que agradeço, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Quem for convidado, venha, a energia aqui é muito boa, é surreal, é muito bom estar aqui. Eu fiquei nervosa, mas é da timidez, mas a energia aqui é ímpar. Venham. Tamo junto. Fora de forma, mas Pista Quente Podcast. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence à